Boa noite, graça e paz. Eu sou o pastor Anderson, pastor da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Estamos iniciando mais uma live, Orai Sem Cessar. Hoje, quarta-feira, dia 15 de abril de 2020. São 20 horas mais 2 minutinhos. Transmitimos aqui de Blumenau a nossa live. Eu não sei vocês, mas eu já estou fazendo confusão de dias, dia da semana. Eu tenho que sempre dar uma olhada no calendário, porque o domingo está igual a quarta, igual a sexta, né? Então, às vezes é domingo, eu estou achando que é terça e assim sucessivamente, né? Já estou fazendo confusão de calendário nesse tempo em que estou em casa cumprindo a quarentena. Então, boa noite a todos e a todas. Nós vamos iniciar orando. Senhor, nós agradecemos porque apesar da dificuldade que enfrentamos com esta pandemia de coronavírus, da preocupação econômica que sobrevém sobre nós, podemos confiar em Ti, podemos descansar em Ti. E acima de tudo, ó Deus eterno, nós temos visto o Teu sustento sobre as nossas vidas e nós Te louvamos por isso. Guarda-nos, ó Pai, guarda a nossa casa, guarda os nossos familiares, guarda a quem amamos, mas seja feita a Tua vontade. Abençoe a transmissão desta noite, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Hoje nós vamos iniciar uma prosa, uma conversa, e nós vamos encerrá-la amanhã. Então, para nosso início de conversa hoje, no primeiro livro do Antigo Testamento, Gênesis, capítulo 11. Gênesis, capítulo 11. Com saudade da UMP, hoje eu pus até a camiseta aqui da União da Mocidade Presbiteriana aqui de Blumenau, que tem a logomarca mais bonita do Brasil das UMPs. Aqui, ó. Saudade dos encontros aos sábados, da comilança, né? Sempre termina em comida o encontro dos jovens. Mas se Deus quiser, a gente volta, organiza e vamos organizar algum mini acampamento para a gente passar um dia junto depois dessa quarentena para matar a saudade. Então vamos lá, Gênesis capítulo 11, versículos de 1 a 9. Diz assim, Gênesis 11, de 1 a 9. Farei a leitura na nova tradução na linguagem de hoje, que é uma leitura mais simples, né? Um português mais comum. Não é a preferida dos teólogos, mas não tem nenhuma heresia, pode ficar tranquilo. Gênesis 11, de 1 a 9 diz: Naquele tempo todos os povos falavam uma língua só, todos usavam as mesmas palavras. Alguns partiram do Oriente e chegaram a uma planície em Sinar, onde ficaram morando. Um dia disseram uns aos outros: Vamos, pessoal, vamos fazer tijolos queimados. Assim eles tinham tijolos para construir em vez de pedras e usavam piche em vez de massa de pedreiro. Aí disseram: Agora vamos construir uma cidade que tenha uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que aquela gente estava construindo. O Senhor disse assim: Essa gente é um povo só, e todos falam uma só língua. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Logo serão capazes de fazer o que quiserem. Vamos descer e atrapalhar a língua que eles falam, a fim de que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os espalhou pelo inteiro, e eles pararam de construir a cidade. A cidade recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor atrapalhou a língua falada por todos os moradores da terra, e dali os espalhou pelo mundo inteiro. Historicamente, desde o princípio da criação, o mandato do homem após a queda de Adão e Eva foi ir ao mundo, multiplicar, né, encher a terra, ou seja, popular a terra. Depois nós tivemos o triste episódio do dilúvio, e então, após a bênção que Deus dá do encerramento do dilúvio, a criação do arco-íris, as promessas que ele faz a Noé, as promessas que ele faz aos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E agora nós temos um episódio ainda, talvez a última cena antes
da história dos patriarcas, da história nacional de Israel. Poderíamos dizer que Gênesis de 1 a 11 é, entre aspas, a pré-história de Israel, ou história primeva, como alguns gostam de falar. Então, nós temos aí as origens, né, antes da história nacional, que se inicia com Abraão, o patriarca. A última cena é da Torre de Babel. Depois nós temos umas genealogias, né, as descendências de Sem, para dizer então da origem do povo semita. Por que o povo de Israel, o povo judeu, é chamado de semita? Por causa da origem de Sem. Vamos lembrar que Sem foi o filho de Noé que foi mais abençoado, por assim dizer, né? Então, por isso semitas, de origem do filho de Noé, chamado Sem. Mas antes, né, de Abraão e da história patriarcal, da história nacional de Israel, temos a Torre de Babel, ou Zigurate de Babel. Os povos antigos babilônicos tinham esse costume de construir torres em forma de espiral, uma base mais bem grande, né? Geralmente uma área muito grande, né? Uma circunferência bem grande, depois eles iam estreitando numa forma de cone, e afunilando, né? Então esses templos realmente existiam no passado, chamados zigurates, né? E a ideia deles era realmente dar uma imagem de algo muito alto, essa coisa de vamos tocar os céus. Mas Deus mandou que o povo espalhasse sobre a terra. Após o dilúvio, o mandamento do Senhor foi também espalhar sobre a terra, multiplicai, né? Multiplicai-vos, espalhai sobre a terra, povoem a terra, ou seja, para que o povo vá, não para que o povo fique sedentário. O plano de Deus após o dilúvio é popular a terra. E nós temos agora o ser humano fazendo o contrário da ordem divina. Em vez de se espalharem pela terra, populá-la, eles querem se manter unidos, querem ficar juntos, indo contra a vontade de Deus. E então estabelecem uma cidade e tem vamos fazer uma torre que chegue até o céu. É um sentimento de arrogância. Podemos dizer que esse conceito deles é uma arrogância. Aliás, que é comum, né, em todo indivíduo, o ser humano carrega certa arrogância. Essa ideia de ir contra a palavra de Deus, de serem espalhados, irem por todo o mundo, sede fecundos, multiplicai-vos, espalhar sobre a face da terra. Eles descumprem, querem ficar ali, mas uma torre que chegue até o céu. Ali é demonstrado certo orgulho, certa arrogância humana, ou seja, uma afronta a Deus nesse primeiro momento. E então é interessante, né, que o texto é carregado de figuras. Os estudiosos do passado, né, tem um grupo de estudiosos da teologia histórica que faz um estudo chamado História das Religiões Comparadas. Então, eles pegam os escritos de religiões que são contemporâneas à religião judaica do passado, né, e fazem lá a análise dos vários textos em comuns. Então, é encontrado esse episódio parecido até em outras tradições religiosas que datam mais ou menos dessa idade aí da religiosidade de Israel, do início, né, que fazem relatos parecidos, o dilúvio, a própria criação. Esse texto também é um paralelo da Torre de Babel. Mas temos aqui a origem bíblica da confusão das línguas ou a divisão dos idiomas. A resposta de Deus à arrogância daqueles homens, para que se cumpra a sua palavra diante dessa torre que eles queriam chegar até o céu, nessa ideia arcaica, né, de que o céu, acima das nuvens, é onde Deus mora, né? Deus os espalha. E os espalha confundindo o idioma, confundindo a língua. E daí vem o termo Babel, que quer dizer exatamente isso, confusão. Confusão. Então Deus intervém no orgulho humano, intervém na arrogância daqueles que queriam ir contra a sua palavra. E aí nasce a divisão dos idiomas. Então nós temos o conto bíblico para explicar a pluralidade dos idiomas, né? A diversidade de falas escritas, e a Bíblia também tem o seu conto, tem também o seu princípio, da onde veio a divisão das línguas e dos idiomas. Bom, é um texto que traz uma lição bem especial, bem especial. Às vezes, nós achamos que estamos fazendo algo bom.
Para aquele povo, fazer uma cidade sólida, edificar um templo alto, estar unido, significava ter certa vantagem, porque o maior número de pessoas estariam mais protegidos. Se algum inimigo viesse atacá-los, eles teriam um maior número, poderiam cultivar a terra no maior número. Ou seja, o sentido ali, apesar do orgulho, da arrogância, mas era algo que na cabeça deles era para o benefício próprio. Era algo que não é ruim. Às vezes a gente faz a mesma coisa. Às vezes nós tomamos algumas atitudes que são egoístas e achamos que estamos optando pelo melhor. E é interessante que esta maneira de Deus agir, né, que dá um puxão no tapete da arrogância e do orgulho desses indivíduos, mas também não deixa de ser uma atitude de graça, porque o propósito era ir e popular a terra. Então, às vezes, Deus puxa o nosso tapete e a gente fica triste. Às vezes, as coisas não acontecem como nós planejamos e a gente fica aborrecido. Às vezes, Deus surpreende-nos negativamente e o não de Deus soa como algo horrível e terrível. Não. A verdade, Deus sempre tem o melhor para cada um de nós. E, com certeza, o que aconteceu nesta lição não só cumpre o propósito de Deus, de espalhar as pessoas. Esse era o tempo de espalhar, não de edificar cidades. Então, cumpre a palavra dele, mas também mostra que a ação dele, que é soberana, é melhor do que os nossos próprios planos. Então, às vezes nós até intentamos o bem fazendo alguma coisa. Aí Deus intervém negativamente. Não significa que Deus é mau. Ao contrário, significa que aquilo não era o melhor para a gente. Então Deus intervém. Uma outra lição importante desse texto é quanto ao nosso próprio orgulho. Às vezes nós temos alguns acessos, né, igual esse povo aí de conquistar o céu, certo orgulho religioso, o fato de às vezes nos compararmos com outros indivíduos, homens e mulheres, e nos julgarmos melhores por causa da nossa religiosidade, ou por causa de alguma outra coisa que a gente nos julguemos especiais, né? Então, nós construímos alguns templos também. Às vezes nós queremos chegar à altura de Deus, e às vezes a própria religião se torna uma vaidade, quando nós não tomamos cuidado. Às vezes nós achamos que Deus tem que nos privilegiar em detrimento dos demais. Por exemplo, eu não estudei tanto quanto deveria para passar naquele vestibular. Não, mas Deus foi em detrimento daquele que estudou mais do que eu. Eu mereço mais, porque eu sou cristão. Tem disso, né? Então, de repente, a Torre de Babel mostra que às vezes Deus nos confunde para nos ensinar humildade e obediência. Às vezes Deus confunde o que está à nossa volta para que aprendamos a ouvir a palavra dele. A palavra dele espalhe, multipliquem-se, sejam fecundos. E eles quiseram ficar na hora que era para ir. E muitas vezes a gente quer ir na hora que é para ficar, né? É interessante. Mas que bom que temos um Deus que cuida de cada um de nós. E esta confusão das línguas, esta divisão das línguas, atrapalhou o quê? A comunhão das pessoas. Atrapalhou o convívio. Então, essa confusão causada, aliada ao pecado que já havia desde a queda, gerou um grande problema. Mas, enfim, todo esse problema tem um... Se aqui Deus interviu na língua das pessoas e as espalhou e as confundiu, e não deixa de ser, apesar de ser um ato gracioso, também é um ato punitivo. A graça na punição também. O pai que disciplina um filho é porque ele ama o filho e quer livrar o filho de cometer qualquer equívoco que pode atrapalhar a sua própria vida. Então, esse ato de separar, de dividir, de desnacionalizar, de atrapalhar as línguas, é um ato punitivo também. Mas ele tem o seu fim. Essa história não acaba aqui em Gênesis capítulo 11. E amanhã nós faremos o final dessa história. Como que se encerra a Torre de Babel? Como que esse problema é resolvido? Então amanhã nós voltaremos a conversar sobre esse tema. Vamos ver os pedidos de oração. Então não perca amanhã o próximo capítulo. Final da Torre de Babel.
Então vamos lá. Temos aqui o pedido de oração da Priscila, que pede pela sua vida e pela família da sua amiga Suzana. A Aline, minha esposa, agradece pela família, pede pela saúde de todos que estão doentes, por todos da Igreja Presbiteriana de Blumenau, e pede proteção aos profissionais da saúde, em especial para sua prima Gisele, para a Daiane, para o Leandro e para a tia Dita, né, os familiares da Aline que trabalham na área de saúde. Então nós vamos orar por esses pedidos e ao final enviaremos os abraços. Senhor, nós clamamos pela vida da Suzana, amiga da Priscila, pela vida da Priscila também, de toda a sua família. Rogamos bênção sobre eles, ó Pai, e que seja feita a tua vontade. Que o Senhor tenha misericórdia, os sustente, os fortaleça e supra tudo aquilo que eles estiverem precisando, segundo a tua vontade. Deus eterno, nós clamamos pela vida dos familiares da Aline, clamamos bênção sobre eles, em especial pela Gisele, o Leandro, a Daiane e também a tia Dita, que trabalham na área da saúde. Juntamente com eles, abençoe todos os profissionais, ó Deus, que estão trabalhando nesse período de quarentena, que a tua bênção e o teu amor e o teu cuidado sejam sobre eles. Abençoe os nossos irmãos da Igreja Presbiteriana de Blumenau, bem como todos aqueles que são de outras igrejas, de outras cidades, que nos assistem, que a tua graça, o teu amor esteja sempre com eles, a tua proteção, ó Deus. Guarda-os onde quer que forem. Abençoe cada um, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Então vamos mandar os abraços aqui aos que estiveram conosco. Então mandar um abraço para o Ildefonso e para a nossa irmã Luci, que é o Dedei, lá de Jesuânia, no sul de Minas Gerais. Tia Fi e o Chico, que nos assistem lá de Águas de Lindóia. Nossa irmã Rosilda, nossa irmã Rose Andrade, presbítero Paulo e a nossa irmã Lena, nossa irmã Priscila, Fabrício e a Laura, são aqui de Blumenau, né, todos esses citados. A Gisele, o Leandro e o Felipe, né, que são os primos da Aline, são médicos, e o Felipe é o filhinho. O Dirceu e a Rosa, lá de Mogi Guaçu, da Igreja Missão Paz e Vida, que não é a Paz e Vida daquele pastor João Henrique Palharim, tá? Essa Missão Paz e Vida é lá do pastor Vanelli, da pastora Sara, uma igreja lá de Mogi Guaçu. Deus abençoe muito Dirceu, Deus abençoe muito Rosa, saudade de vocês. Um abraço também para a dona Zeni, para o seu Dino, para a Ana, que nos assistem lá de Xanxerê, Rosane Bloch, lá do Samburá, né? A gente fala Samburá, mas na verdade é linha São Francisco, lá em Ipuaçu, no oeste catarinense, uma família abençoada, né? E nós íamos levar Santa Ceia lá. Tem aviário e eles cuidam da, acho que se eu não me engano, para a cooperativa Aurora, né, do aviário. E a gente ia a cada 60 dias, né, um mês a gente ia, um mês eles vinham para participar da Santa Ceia. Pensa no banquete. Pensa na janta colonial, como diz lá em Xanxerê, no oeste catarinense. Pensa no jantar colonial. A gente saía de lá, tinha que sair rolando de tanto que comia. Então, um abração, viu, para toda a família Bloch. Deus abençoe muito o seu Evaldo, Dona Terezinha, todo mundo aí, o Edilson. Tá? Deus abençoe muito vocês, estou com bastante saudade. A Priscila e o Dudu, que nos assistem lá de Mogi Guaçu, são primos da Aline também. A tia Clarete, o tio Zé e a Dita, Deus abençoe. A Solange Baraldi, a nossa amiga lá de Xanxerê, e a Dulce Romeiro. Deus abençoe muito a vida de vocês. Deixa eu ver se apareceu algum outro. Às vezes não aparecem todos. Apareceu aqui para a Aline, para mim, para dar uma ideia. A Aline está acompanhando lá do celular, eu aqui do computador. Então, um abraço para o meu irmão Robson, lá de Mogi Guaçu. Deus abençoe muito vocês aí também. Cláudia, Nicole, a Lohane, Deus os abençoe muito e muito. Então, dados os abraços, caso eu não tenha falado seu nome, não fique triste, às vezes não aparece para a gente, aparece só depois. Mas sintam-se todos abraçados pela Igreja Presbiteriana de Blumenau. Então, amanhã às 20 horas, estaremos novamente com a continuação dessa história. Afirmo para vocês, a Torre de Babel não acaba a história aí.
Nós temos a conclusão dessa história. E amanhã nós vamos falar sobre isso. Então, Flávio, então Deus abençoe o presbítero Flávio. Deus me benção sobre a sua vida. Então, receber a bênção. Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, a bênção de Deus, o Eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja com todo o povo de Deus aqui presente, espalhado sobre a face da terra, para todo sempre. Amém. Então, até amanhã, às 20 horas.